A fala é sua, meu irmão. Você já é de casa, fica à vontade. Deus te ilumine. Que você possa trazer uma boa mensagem a todos nós e a todos os ouvintes que estão ligados conosco. Um grande abraço, até mais tarde. Obrigado, Renato. Mais uma vez eu cumprimento a todos aqueles que nos assistem pela Web Rádio Fraternidade, por todos os canais que levam a esse encontro tão especial. Cumprimentamos em especial o Alisson, nosso presidente da União Espírita Mineira, a Web Rádio Fraternidade, que tem feito um trabalho extenso de divulgação do Espiritismo, levando essa mensagem de esperança e consolo até os nossos lares. E gostaríamos de cumprimentar em especial esse casal querido, a Juliana e o Gilmar, em nome de todos aqueles que se esforçam ano após ano para entregar esse encontro para todos nós. Temos consciência de que estamos aqui muito mais pela amizade que nós nutrimos, que nós construímos ao longo dos anos, do que por nós mesmos. Então, diante disso, pedimos a Jesus que os recompensem pela imerecida oportunidade de participar de mais um MESESG. O tema que nos foi proposto é Jesus, a esperança para o mundo. Chico Xavier, certa vez, foi participar de uma casa espírita em uma cidade do interior de São Paulo. E é difícil de mensurar como era a passagem do maior médium da nossa história recente em uma cidade. Muito embora àquela época não dispusessem eles dos recursos virtuais de divulgação que nós temos hoje, quando o Chico Xavier chegava em uma casa espírita em uma cidade, a cidade literalmente parava para ouvir e para ver o missionário do Cristo aqui na Terra. Nesse dia não foi diferente. Quando o Chico chegou à casa espírita, a casa estava lotada. Todos os lugares já haviam sido ocupados. Pessoas sentadas no chão, no corredor interno da casa espírita, outros dependurados na janela, outros nos corredores externos. A multidão ganhou a rua. E a polícia, à época, prevendo ou temendo pela integridade física daqueles que lá estavam, achou por bem interditar as duas entradas que davam acesso à casa espírita. Tamanho o volume de pessoas que buscavam o nosso médium mineiro. O Chico Xavier, quando foi fazer uso da palavra, expressando a sua humildade, talvez uma das marcas mais fortes da sua passagem aqui na Terra, olhando para aquela multidão que o olhava, disse a eles: meus irmãos, todos nós que aqui estamos, só estamos porque certamente estamos numa saudade danada de Jesus. Eu quero dizer a cada um de vocês que nos acompanham nesse primeiro momento do MESESG, nós só estamos aqui porque estamos saudosos do amor e da esperança que esse Cristo de Deus oferece a todos os nossos corações nesse momento de angústia. Humberto de Campos vai nos dizer, ou descrevendo um dos últimos diálogos de Jesus e Simão Pedro, quando eles conversavam, Jesus diz a Simão: Simão, quando sentires saudades de mim, Simão, me busque no Evangelho. Que o Evangelho de Jesus, que a boa nova do Cristo possa nos inspirar a todos e que a nossa palavra seja veículo de esperança, de consolo nesses dias tão tumultuados. É certo que
Nós estamos enfrentando um dos momentos mais desafiadores para a nossa geração. Nós estamos enfrentando uma pandemia. Milhares de vidas foram ceifadas. Dezenas de milhares de empresas fecharam-se as portas. Pessoas perderam o emprego, a estabilidade econômica e estão inseguras, receosas e temerosas quanto ao futuro. No entanto, meus irmãos, podemos afirmar, baseado naquilo que o Espiritismo nos oferece, que esse momento não é o momento mais desafiador da nossa história. Não é o momento ou o pior momento que nós já enfrentamos. E aqui nós não estamos relativizando esse momento. Temos consciência e somos solidários a todos aqueles que partiram pela pandemia, aos mais de 4 milhões de vítimas dessa pandemia. Somos solidários às famílias saudosas que aqui ficaram. Somos solidários aos empresários que fecharam as suas portas, àqueles que perderam o seu emprego e estão pensando como será o seu futuro. Somos solidários a todos eles, a todos esses sofrimentos. No entanto, se olharmos para o passado, seguindo a recomendação do benfeitor Emmanuel, veremos que o passado guarda registro piores do que esses que nós estamos enfrentando aqui hoje. Talvez esse medo que se abate sobre nós nesse momento seja um reflexo das experiências que nós já tenhamos enfrentado no passado, que está registrado na memória mais profunda das nossas almas imortais. Nos referimos ao inconsciente. Ou vocês acreditam que essa é a primeira pandemia que eu e que cada um de vocês enfrentamos? Não, definitivamente não. Nós já enfrentamos outras e em condições muito piores. E por ficarem armazenadas no nosso inconsciente, nós temos lampejos dessa memória. Temos lampejos desses momentos desafiadores que vivemos no passado, em especial à noite, quando a alma se emancipa e deixamos o corpo físico e passamos a acessar esses registros mais profundos. E em acessando esses registros mais profundos, vemos os desastrosos momentos que já enfrentamos na história e começamos a comparar com o momento atual. E por terem sido momentos mais desafiadores do que esse, nós tememos, ou nós projetamos o passado no presente e passamos a comparar esses dois momentos. Porque essa é uma das características dos seres racionais que nós somos. A razão é a capacidade que nós temos de comparar. Então, nesse momento, nós estamos comparando o presente, que é desafiador, que é trágico, que é triste, mas comparando com o passado, que foi mais trágico e certamente mais triste. Quem diz isso não é a mística da religião. Quem diz isso é a história. Isso está anotado pelos historiadores. Basta buscarmos, por exemplo, a referência de Emmanuel no livro Renúncia, quando ele vai nos descrever a peste negra no século XVII, a pandemia que assolou o mundo, começando na Europa e ganhando todo o mundo, inclusive a América do Sul. Alcione, a personagem principal desse livro, enfrentou a peste negra.
Os seus pais desencarnaram pela peste, em uma época onde eles não dispunham de médicos, de enfermeiros, de oxigênio, de vacina, como nós temos hoje. A vacina para a peste negra chegaria só quase 300 anos mais tarde no Brasil, no início do século XX, com Oswaldo Cruz, pelo Instituto Oswaldo Cruz, que hoje, inclusive, desenvolve ou manipula uma das vacinas para o Covid-19. Aquela época, a época de Alcione, quando alguém era identificado com a peste negra, quando os sintomas se afloravam, porque eles não dispunham de teste rápido, de pesquisa de antígeno, como nós temos hoje. A polícia local vinha até aquela casa e fazia uma cruz com a cor vermelha, sinalizando que naquele lar a peste havia alcançado alguma vítima. Mas isso não era o pior. Quando alguém entrava em coma, esse paciente era enterrado, muitas vezes vivo. Porque eles não dispunham dos mecanismos que nós temos hoje, por exemplo, para medir a consciência ou a inconsciência de um paciente. Nós teríamos mais tarde a gripe espanhola, que matou mais de 50 milhões de pessoas. Hoje, no enfrentamento dessa pandemia, passados-se um pouco mais de 14, 15 meses, nós já temos uma vacina, várias vacinas à disposição. Nós temos leitos de UTI. É certo que a saúde enfrentou um colapso, pessoas morreram por falta de oxigênio e voltamos a frisar, somos solidários a tudo isso. Mas os recursos que estão à nossa disposição hoje são infinitamente maiores àqueles que nós enfrentamos no passado. No entanto, o que nós vemos é uma atmosfera de medo e de desesperança. Muitos chegamos a descrer da própria ausência ou da presença amorosa do Cristo. Muitos conjecturamos e vamos além, dizendo que Deus perdeu o controle do mundo, que Deus perdeu o controle da terra. Será mesmo que Deus não está no leme? Que Jesus não está na coordenação desse planeta e que nós estamos condenados à própria sorte? Só para mensurarmos essa conjectura, vamos buscar uma fala de Jesus que está no Evangelho de João, no capítulo 14, quando na última ceia Jesus disse aos seus apóstolos: não perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Porque muitos estamos acreditando nesse momento que por estarmos no momento de uma crise que se aflora, que salta aos nossos olhos, que os homens estão burlando leis que são inderrogáveis. As leis de Deus, meus irmãos, são inderrogáveis. Portanto, nenhum de nós somos capazes de prejudicar o equilíbrio de um planeta, por mais que nos esforcemos. Porque existem leis que regem o equilíbrio não só desse planeta, mas de todos os outros. Kardec fala para nós, lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, uma das 10 leis morais lembrada por ele
é a lei de destruição, que não existe simplesmente para destruir. Esse não é o propósito da lei de destruição. A lei de destruição existe para restituir o equilíbrio que fora momentaneamente perdido. Momentaneamente perdido. Porque as leis são perfeitas, são sábias e não são falíveis, como as nossas leis, como as leis dos homens. Mas muitos insistimos que Deus perdeu o controle da terra. E aí precisamos lembrar qual é o tamanho desse universo que nós estamos falando. Para entender ou para conjecturar se realmente Deus não está no controle. Até 2015, acreditava-se que existia no universo algo em torno de 200 bilhões de galáxias. 200 bilhões de galáxias. Em 2015. Em 2016, um físico inglês chamado Conselice conseguiu enxergar um pouco além e provou que, na verdade, o universo visível era composto por 10 vezes mais galáxias. Ou seja, aquilo que a ciência enxerga hoje é algo em torno de 2 trilhões de galáxias. Esse é o tamanho do universo que a ciência consegue mensurar, consegue enxergar. A Terra, a nossa Terra, pertence a uma dessas galáxias, no universo de 2 trilhões de galáxias. A ciência já consegue enxergar na nossa Via Láctea algo em torno de 100 a 400 bilhões de sóis em uma galáxia. Algo entre 100 e 400 bilhões de sóis. Um desses sóis é o nosso, do qual gravitam 9. 9 não, porque Plutão foi reduzido a planeta anão, do qual gravitam 8 planetas, e onde um desses é a Terra. Estima-se que só na Via Láctea, só em uma galáxia, exista 160 bilhões de planetas. Em uma galáxia. Você que me ouve, que é bom em matemática, se você quer saber o tamanho desse universo visível, é só multiplicar 160 bilhões por 2 trilhões. É a quantidade de planetas que existem no universo. Visível. E vocês acham que realmente Deus perdeu o controle de um planeta que está dentro de uma galáxia que compõe 2 trilhões de outras galáxias? Ou poderíamos ir mais longe? Ou poderíamos tirar aqui dessa análise 2 conclusões. Primeiro, por que Deus criaria tudo isso? Só para que nós habitássemos? Essa é a primeira conjectura. A segunda, no universo de tudo isso que nós citamos, Deus perderia o controle de um planeta? Desse universo de 2 trilhões de galáxias? Estimando-se que cada uma tem algo em torno de 160 bilhões de planetas? Será mesmo que Deus perderia o controle? Não. Deus não perdeu o controle. Não perdeu porque nós estamos sob a sua tutela.
Mas e aquilo que a ciência não vê? Já pararam para pensar naquilo que a ciência não consegue enxergar? Porque esses 2 trilhões de galáxias é aquilo que a ciência consegue ver. É aquilo que os aparelhos de observação conseguem medir. Mas e aquilo que eles não conseguem enxergar? Aí nós vamos em Kardec. Lá na questão número 2 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: há de infinito? Os Espíritos respondem: infinito é tudo aquilo que não tem começo e não tem fim. É aquilo que escapa à compreensão do homem. Isso é infinito. É aquilo que não tem início e aquilo que não tem fim. Há aquilo que escapa à compreensão do homem. Na questão número 3, Kardec tentando entender o que é Deus, ou explorar um pouco mais dessa inteligência suprema, a causa primária de tudo, Kardec pergunta na questão número 3 se nós podemos dizer que Deus é o infinito. Aí os Espíritos respondem: resposta incompleta. É tomar o atributo pela causa. Ponto. Pobreza de linguagem. É tomar o atributo pela causa. Ou seja, a infinitude é um dos atributos de Deus. A infinitude é um dos atributos de Deus. Isso quer dizer que se Deus não tem começo e se ele não tem fim, a criação dele é infinita e perfeita. Porque a perfeição em Deus é igualmente um dos seus atributos. Existe um livrinho do Chico Xavier, segundo relatos do próprio Chico, um dos livros que mais emocionou a sua escrita, chamado Cartas de uma Morta. Esse livro foi trazido pela sua mãe biológica, Maria João de Deus. E ela, a exemplo de André Luiz, a exemplo de Frederico Figner, ela desejou voltar e contar, pelas mãos de Chico Xavier, qual era a sua impressão da vida após a morte. O que ela viu após a morte. E as suas experiências estão registradas nesse livrinho, chamado Cartas de uma Morta. E ela teve a oportunidade de visitar 2 planetas do nosso sistema. Ela foi a Marte e ficou encantada com tudo aquilo que ela viu em Marte. O dia em Marte tem igualmente 24 horas. No entanto, lá tem 2 luas, 2 satélites. O ano em Marte tem 668 dias, o que quer dizer que as estações são mais longas. O espírito lá reencarnado está menos suscetível a doenças, porque as mudanças de temperatura são menos bruscas e mais distantes uma das outras. Ela ficaria encantada ainda com Saturno, quando ela viu em Saturno o Sol azul e não amarelo como ela via aqui na Terra. O dia em Saturno tem 10 horas, diferente do nosso. Os espíritos que habitam Saturno não têm vísceras, não têm órgãos, portanto não adoecem. Não adoecem. Mas o que mais chamou a sua atenção foi uma região intermediária, um mundo transitório
que Kardec vai tratar sobre isso na questão 234 do Livro dos Espíritos, o mundo transitório que ela habitava, onde ela pôde divisar 3 sóis, não apenas um, mas 3 sóis. Nesse planeta em que ela habitava, não havia noite, não havia treva e não havia escuridão. E completa ela, a Terra, dos outros 8 que compõem o nosso sistema, é o mais atrasado. Em Marte e em Júpiter, os espíritos voam, têm asas. Veja se isso não é uma esperança, baseado em apenas uma fala de Jesus. O Espiritismo a nos dizer que chegará um momento em que nós habitaremos um mundo, ou podemos converter a Terra nesse mundo, em um mundo onde não há doença, onde não há noite, onde não há treva e onde não há escuridão. Chico Xavier, uma vez, para a gente entender um pouco mais sobre essas moradas lembradas pelo Cristo, Chico Xavier uma vez pediu a Emmanuel para que levasse ele para conhecer as regiões estelares, porque ele queria visitar o lugar onde Jesus trabalhava. Emmanuel falou: pois não, eu te levo, com prazer. Faça uma alimentação mais leve hoje, Chico, e hoje à noite eu venho te buscar e vou levá-lo para conhecer o espaço. O Chico se preparou de forma muito metódica e organizada, que era uma característica igualmente marcante do Chico. E à noite o Emmanuel veio buscá-lo. E ele então começou a subir. E começou a ver Uberaba por cima. Começou a ver Minas Gerais. Começou a ver o Brasil, o continente americano. Até que ele conseguiu afastar-se da Terra. Afastou um pouco mais e conseguiu ver outros planetas. Afastou um pouco mais e conseguiu divisar outros sistemas. Foi afastando e foi vendo novas galáxias. E aquilo foi causando um mal-estar no Chico. Até que o Chico, bem mineiramente, diz a Emmanuel: vamos voltar? Vamos voltar porque me deu uma vontade de tomar um cafezinho quente? Para que possamos entender, meus irmãos, a grandeza desse universo. A grandeza e que tudo funciona de forma harmônica no universo. E aí nós temos o Espiritismo, que nos apresenta Jesus, o grande mestre de todos nós, conforme está colocado no item 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 1, o Cristo. Por que Jesus veio à Terra? Jesus veio para cumprir as profecias que anunciavam a sua vinda. Porque Jesus havia prometido àquele povo que foi degradado de um outro planeta que passava por esse mesmo momento que nós passamos hoje. E Jesus diz a eles: pode ir para lá, porque mais tarde eu vou mandar profetas, vou mandar sábios, religiosos, eu mesmo vou para ensinar como se faz. O Espiritismo vem nos dizer que o Espiritismo, que o Cristo, melhor dizendo, é o nosso guia e modelo. O que é um modelo? É aquilo que nós aspiramos. Um guia é aquele que conhece o caminho. É aquele que conhece todas as dificuldades que nós enfrentamos. Jesus já
as enfrentou todas elas. Jesus já enfrentou vícios, paixões, perda de pessoas amadas, já enfrentou doenças, pandemias e está enfrentando inclusive essa. Para entendermos o tamanho do amor do Cristo, nós vamos ao livro A Caminho da Luz. Logo no início tem um capítulo chamado Comunidade de Espíritos Puros. Emmanuel vai dizer que a Terra data de aproximadamente 4,6 bilhões de anos. 4,6 bilhões de anos. A vida na Terra surge há pouco mais de 1 bilhão, nas águas quentes e mornas. Isso quer dizer que Jesus esperou, trabalhou mais de 3 bilhões de anos para que fosse possível a vida aqui na Terra. Jesus espera por cada um de nós pacientemente há mais de 4 bilhões de anos. Jesus estabeleceu uma intimidade entre nós e Deus, ao chamá-lo de Pai, ao nos colocar em ligação direta com Deus, nos ensinando que nós não precisamos de intermediários para nos ligar a Deus. E que Ele não é só como um Criador, mas que, acima de tudo, Ele é um Pai zeloso, que quer e espera sempre o melhor de nós. Jesus comprova a imortalidade da alma, e talvez seja esse um dos momentos mais extraordinários da passagem de Jesus aqui na Terra, quando ele comprova a imortalidade da alma. Quando? Quando ele ressuscita e aparece para Maria de Magdala e pede a ela que reunisse aquele colégio apostólico para que recebessem as primeiras instruções, mas que acima de tudo, pudessem compreender que a vida continua, de que nós somos imortais. Não há consolo maior do que esse, meus irmãos. É termos certeza e não fé. Não fé, mas certeza de que a vida continua. Naquele momento, não só Maria, como todos os apóstolos do Cristo tiveram convicção de que a vida continua, de que a vida não compreende esse espaço entre berço e túmulo, de que nós somos muito mais do que esse corpo físico, muito mais do que essa doença, muito mais do que esse momento desafiador que nós estamos enfrentando hoje. Com a imortalidade da alma, Jesus sedimenta a lei de amor, porque só vale a pena amar se nós somos imortais. Porque qual seria o sentido da vida? De amar a outrem se a vida se encerra no túmulo? Só vale a pena amar porque nós somos imortais. O Jesus, o Cristo, através do Espiritismo, nos ensina a ter empatia pelo nosso semelhante, a amar a todos, inclusive os nossos inimigos, a sermos solidários, a termos empatia, a acolher o nosso próximo. Porque o convite do Cristo é para que sirvamos em seu nome aqui na terra, para que sejamos testemunhas vivas do seu evangelho. E às vezes, em nome do Cristo, temos sido tão frios. E eu quero pedir licença para contar uma experiência pessoal.
sobre essa nossa ânsia em sermos doutrinários. Não que a doutrina não seja importante, ela é sim importante. Mas a recomendação do Cristo é não só instruí-vos, mas também amai-vos. Ou seja, instrua em meu nome quando couber a instrução. Mas se nesse momento não couber a instrução, ame em meu nome. Faça por mim, porque todas as vezes que acolher um dos meus, é a mim que estás fazendo. Nós somos instrumentos da esperança do Cristo aqui na terra. O meu sogro, em 2017, foi diagnosticado com um câncer de vias biliares. E é um dos tumores mais difíceis de serem tratados. Porque quando se identifica a doença, ela se encontra num estágio muito avançado. E foi um ano de muita luta, muita luta. A minha esposa se empenhou, viajou com ele, se dedicou, o acompanhando durante todo o tratamento. Foi tentada uma cirurgia, mas quando o médico foi fazer o diagnóstico físico, ele observou que a doença já havia alcançado a metástase. E não foi possível, então, realizar o procedimento que era a chance de cura dele. Então partiram para a quimioterapia, que no caso dele garantiria apenas uma sobrevida. E um ano depois ele desencarnou por esse câncer. E o tempo passou, e um ano depois da sua morte, quando estávamos no dia de finados, a minha esposa me convidou para ir com ela ao cemitério. Vamos comigo, Daniel, ao cemitério? Eu queria levar flores para o meu pai. Eu confesso a vocês que aquele convite me causou muito desconforto. Porque instintivamente eu pensei, mas como um espírita ir a um cemitério, visitar um túmulo? O que irão pensar de mim? Esse é o nosso medo. Olha o orgulho falando mais alto. Porque o que me incomodava não era acompanhá-la ao túmulo do seu pai, mas era o que iriam pensar de mim ao me ver em um cemitério enquanto espírita. Em momento algum eu pensei nela. Em momento algum eu pensei em acolher. Eu pensei na dor que ela estava vivenciando. Eu pensei só em mim. Mas a contragosto, porque ela insistiu muito, eu fui com ela ao túmulo. Cheguei na porta, um pouco desconfiado, temeroso de ser reconhecido da multidão que estava naquele dia no cemitério. Nós compramos um vaso de flores e levamos ao túmulo. Eu experimentei uma sensação indescritível, de paz íntima. Não por estar visitando um túmulo, mas por ter, mesmo a contragosto, atendido a um anseio do seu coração e ter sido naquele momento o acolhimento que ela precisava. E nós saímos dali renovados. E aí muitos podem perguntar, mas você não é espírita? Sim, sou espírita. E quem disse que por ser espírita nós não temos sentimentos? O Espiritismo prova, Jesus comprova a imortalidade da alma, mas não destitui de nós o sentimento. A dor da perda, da saudade, da presença física.
E Kardec é muito claro ao dizer que o espírito sopra onde quer. Isso quer dizer que os espíritos não são uma exclusividade dos templos espíritas, das reuniões mediúnicas. Mas isso não é o mais curioso. O mais curioso é, em Kardec, aliás, em Paris, existe um cemitério chamado Père Lachaise. E esse é um cemitério muito visitado, em especial pelos brasileiros. Porque nesse cemitério está sepultados os restos mortais de Allan Kardec. E todo espírita, quando vai à França, a Paris em especial, faz questão de comprar flores, ir ao túmulo de Kardec, tirar fotos e postar nas redes sociais. Porque é chique, porque dá likes, porque dá curtidas. E o curioso dessa história é que no ano anterior à morte do meu sogro, a minha esposa esteve comigo em Paris. Nós visitamos o túmulo de Kardec e tiramos foto. O convite que Jesus faz a todos nós para levar esperança àqueles que estão angustiados, com medo e sofrendo, é para romper os dogmas, os paradigmas que nos aprisionam aos princípios frios da letra. Ao provar a imortalidade da alma, que nós somos mais do que esse corpo, Jesus nos faz um convite: leve esperança e amor a todos aqueles que estão caídos, alijados e sobrecarregados. Porque é a mim que estás fazendo. Esse é o convite do Cristo. Mas talvez uma das falas mais consoladoras do Cristo esteja anotada pelo evangelista Mateus, no maior de todos os evangelhos do Novo Testamento. Aquele onde está registrado o Sermão da Montanha, o sermão profético, que foi o último sermão de Jesus. Lá no capítulo 28, no versículo 21, aliás, 20, a última frase de Jesus. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é a promessa que Jesus fez em nome de Deus. Ele está conosco há mais de 4 bilhões de anos, cuidando dessa terra, nos inspirando, mobilizando os propósitos íntimos, para que possamos retificar a nossa conduta e encontrar ressonância na sua lei de amor, no seu evangelho sublime, que é um manual moral à nossa disposição aqui na Terra. Caminhando para o encerramento, gostaríamos de trazer 2 considerações finais. A primeira é que a última vez que Jesus esteve em um barco, e esse barco estava em meio a uma tempestade, ele acalmou essa tempestade. Eu quero dizer a vocês que nos ouvem nesse momento, que Jesus, além de ser guia, além de ser modelo, além de ter nos apresentado Deus, provado a imortalidade da alma, instituído a lei de amor, Jesus é um especialista em acalmar tempestade, em apacentar ovelhas. Sabe por quê? Porque o nosso farol é Jesus. E a sua luz vai nos guiar.
além das estrelas e além do mar. Eu queria desejar a minha profunda gratidão a esse convite, a essa oportunidade, endereçando boas vibrações, mais uma vez, a esse casal querido, o Gilmar, a Juliana, que estamos torcendo, viu, Juliana, para a sua rápida recuperação e que possamos, o ano que vem, se Deus quiser, aquecer os nossos corações aí em São Gotardo. Que este evento possa promover em nós um momento singular e que reflitamos na promessa do Cristo, quando ele nos disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muita paz a todos e muito obrigado pela oportunidade.